Olá, alunas e alunos da disciplina Ciência Ambiental, do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental, oferta 2021, quadrimestre 3. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre dois tópicos: a ocupação do território, que é a continuação da aula passada, que nós não terminamos por problemas na conexão, e sobre resiliência, para fechar o segundo bloco da disciplina. Então, para continuar a trabalhar sobre a questão do território, e pensando nessa abordagem da ciência ambiental, a gente tem que sempre lembrar que o ambiente ele é composto pelo espaço físico, os componentes bióticos ou biológicos e o aspecto sociocultural. Assim, a gente pode trabalhar que o ambiente ele tem as dimensões ecológicas, que é o abiótico e o biótico, que em paradigmas anteriores era essa dimensão que era considerada como o ambiente ou quando se falava das questões ambientais. Atualmente, nós temos a abordagem de que, além da dimensão ecológica, que antes as pessoas chamavam de ambiental, nós temos o aspecto social, a dimensão social e a dimensão econômica que vão interferir nesse ambiente. Então, essa abordagem a gente comenta que é uma abordagem socioecológica, em que integra o sistema e o sistema social. Claro que aqui é uma representação que compartimentaliza para facilitar os debates, mas tudo isso está dentro de um único sistema, que é o nosso ambiente. Então, o sistema socioecológico, ele vai ter aspectos abióticos e bióticos relacionados a distúrbios, microclimas, os processos ecológicos como um todo, que envolve também os recursos do solo e a comunidade biótica. E o sistema social, nessa microescala, a gente teria a questão da infraestrutura física, os processos institucionais, as instituições como um componente bastante forte nesse sistema social, o aspecto dos negócios e a própria população. Então, o sistema social não fica só abordando a questão populacional, tá? Então, nós temos todos os processos sociais que vão estar interagindo nessa microescala. Então, o ecossistema interage e tem trocas com o sistema social, e o sistema social tem trocas com o ecossistema, e isso em microescala. Numa escala mais global, mais regional e ao longo do tempo, a gente pode falar sobre a questão da biota potencial, que é isso que, quando falamos sobre a perda da biodiversidade, a gente está falando desse potencial aqui. A gente está falando da composição edáfica do solo, a composição e a concentração dos elementos na atmosfera, aspectos topográficos, inclusive, por exemplo, quando se trabalha com exploração mineral, né, as mineradoras, a gente até fala do topocídio. Então, no antropoceno, nós, seres humanos, estamos provendo o sistema com um processo chamado topocídio. A gente está alterando drasticamente a topografia, estamos alterando drasticamente o material edáfico, né? Então a gente acaba chamando isso de topocídio também. E no aspecto mais amplo desse sistema socioeconômico, a gente também tem a questão do clima, além de tudo, também o aspecto da legislação, né, estadual, federal, e também a questão das commodities e do mercado internacional. Nisso eu retomo do ponto onde a gente parou na aula passada, falando sobre a questão da sustentabilidade nessa abordagem que a gente chama de triângulo 3D da sustentabilidade. Então, nesse triângulo, na verdade, uma pirâmide, ou o que a gente possa falar, a gente tem aqui na base o capital natural, composto pelo meio físico e o biótico que interagem entre si, o capital social e o capital econômico aqui no centro. Então, cada um desses capitais vai fazer referência a uma capacidade. Então, a capacidade ecológica, a capacidade econômica e a capacidade social. Esses três pilares vão deixar em equilíbrio, vão compor esse triângulo da sustentabilidade.
Todo esse sistema que é composto do capital natural, social e econômico, ele vai ser a capacidade de resiliência do sistema natural como um todo. Então, quando a gente tem um comprometimento do capital natural, a gente vai alterar a capacidade ambiental. Então, para esse triângulo aqui ficar equilibrado, a gente vai ter alguma compensação do ponto de vista do capital social, um comprometimento também, né, do capital social ou um comprometimento do capital econômico, né? Ou mesmo se a gente tem uma questão, um comprometimento no capital social, a gente vai ter esse comprometimento do capital ecológico e do capital econômico. Então, é por isso que quando nós falamos da abordagem ecossistêmica do milênio, nós temos muito fortemente trabalhado também a questão do bem-estar social e redução de pobreza. Tá? Então, aí a gente tem uma reflexão e uma síntese desses três capitais. Então, quando falamos do sistema socioecológico e em termos de ocupação do território, a gente sempre tem que pensar. O sistema ecológico, ele está provendo, então ele tem uma capacidade de provisão dos serviços ecossistêmicos que vão ser apropriados, né? Então eles vão ser utilizados pelo sistema socioeconômico que vai pressionar ou que vai interferir o sistema ecológico por meio das ações antrópicas. Então, uma das formas de verificar como as ações antrópicas interferem no sistema ecológico e como o sistema socioeconômico ele está se apropriando dos serviços ecossistêmicos é em termos de ocupação do território. Então, a gente faz essa alteração na capacidade de provisão. Então, só para mostrar para vocês, são as fotos relacionadas ao desastre ambiental das barragens de mineração que ocorreram aqui no Brasil. Então, Brumadinho e Mariana. Então, a gente tem o quê? Uma alteração, né? E daí até mesmo aquele termo que eu acabei de comentar do topocídio, uma alteração do sistema ecológico que vai prover serviços. Então, a partir do momento que essas atividades antrópicas interferem no sistema ecológico, a gente vai ter uma alteração na capacidade de provisão dos serviços ecossistêmicos. Então, nesse caso, serviços como transporte, abastecimento de água, lazer, e isso faz com que se comprometa o sistema socioeconômico. Então, a partir do momento que a gente teve o derramamento da lama em função da barragem, né, desse desastre relacionado ao rompimento das barragens, a gente vai ter uma contaminação da água. Então, a gente tem uma redução na qualidade dessa água e compromete o sistema socioecológico. E nisso, né, a gente também começou a falar, e é isso o tópico mais específico de hoje, sobre os limites planetários. Então, entre os vários limites, a gente tem as mudanças de uso da Terra, que vão estar relacionadas a essa ocupação do território. Além dele, né, que a gente está numa zona de incerteza, a gente está aumentando os riscos, a gente tem a questão da diversidade, a integridade da biosfera em dois aspectos, diversidade funcional e diversidade genética, sendo que na diversidade genética a gente já está numa zona de alto risco, ou seja, aqui o sistema sozinho não consegue voltar ao estado de equilíbrio, a gente vai ter um comprometimento cada vez maior da provisão de serviços, um comprometimento do capital social, do capital econômico, né, por conta desse comprometimento do capital natural. A gente tem aqui, esses dados são de 2015, um risco aumentado relacionado a mudanças climáticas. Então, quanto mais a gente vai aumentando o risco, menor a capacidade de resiliência do sistema, ou seja, do sistema sozinho voltar ao estado de equilíbrio, dele se autoajustar, e a gente vem observando isso em microclimas, né, em microescala, na verdade, relacionado a essas alterações do clima. A gente tem um limite planetário que chama novas entidades. Então, essas novas entidades são esses novos elementos que surgiram após
Então, essas novas entidades são esses novos elementos que surgiram após a Revolução Industrial, em termos, por exemplo, de fertilizantes, agrotóxicos, plásticos, polímeros e assim por diante. Por que são novas entidades? O sistema ele não consegue degradar, né? Então, essa matéria ela vai demorar milhares de anos para ser degradada ou nem vão ser degradadas. Então, essa questão dessas novas entidades também. A gente tem a depreciação do ozônio estratosférico, né? Na década de 80, 90, a gente teve esse limite chegando no risco aumentado e depois com medidas em escala global, a gente teve o retorno desse limite planetário, desse processo, para um limite seguro. A gente tem a questão dos aerossóis na atmosfera, assim como novas entidades de diversidade funcional, o aerossol atmosférico, nós não temos dados, a ciência hoje não tem dados suficientes para determinar esses limites. O que acontece? Sabemos que esses aerossóis causam muita interferência, mas não há dados suficientes para determinar esses limites. Mas aí a gente vai conversando ao longo desse vídeo sobre esses estudos especificamente. A gente vai ter a questão da acidificação do oceano. Veja que em 2015 ele começa a chegar no limite entre o seguro e o risco aumentado. Isso também é consequência da questão da emissão dos gases de efeito estufa. Então, essa alteração nos ciclos biogeoquímicos. É claro que aqui nos ciclos biogeoquímicos nós estamos falando do fósforo e do nitrogênio, que já estão na zona de alto risco. Então, hoje, para a agricultura funcionar, para que a gente tenha um aporte de nitrogênio nos cultivos agrícolas, a gente industrializou o processo que antes era natural. Então, o uso desses nutrientes do nutriente, né, relacionado ao nitrogênio no solo, ele é industrializado, ele tem uma alteração, inclusive com medições de concentração do gás nitrogênio na atmosfera já comprometida também. E o uso da água doce, que está numa zona de segura, mas também caminhando para a zona de alto risco. Então, esse estudo, né, que ele é contínuo, né, relacionado aos limites planetários, ele é bastante interessante porque ele consegue graficamente demonstrar ou, inclusive, ser utilizado em trabalhos de divulgação científica, de forma até mesmo, não digo didática, mas visual, como que nós estamos colocando o nosso planeta em risco. Tanto que a atividade dessa semana que vocês vão fazer é exatamente isso. É um texto de divulgação científica sobre a questão dos limites planetários. Vocês podem buscar na internet artigos científicos mais atualizados. Existe, né, o site do Centro de Pesquisa sobre Resiliência, que publica os limites planetários atualizados e numa linha do tempo também, tá? Continuando a questão da ocupação do território, só para mostrar para vocês algo que a gente já discutiu na semana passada, que a gente também tem que ter uma consciência de que a ocupação do território ele não se traduz apenas em atividades que são altamente impactantes ao ambiente, mas elas podem acontecer de forma integrada, e isso é bastante importante. E a ocupação do território também tem muito a ver com a questão do bem-estar, a questão de como as pessoas se relacionam com o ambiente, né, com a natureza. Bom, esse daqui é uma figura muito antiga, né, em que ela mostra mais ou menos como seria essa relação entre a distância do rio ou de uma estrada em relação ao aumento da densidade populacional, tá? E como que estaria a vegetação. Então, quando a gente tem um povoamento, quanto mais próximo a uma estrada ou a um rio,
né? Aqui, ó, vamos aqui no povoamento, é menor a preservação, a conservação de uma área. Maior são as interferências antrópicas, maior são as alterações que nós fazemos no ambiente, né? Então, com o que? Queima e limpeza dessa área com vegetação. Veja que assim, a gente começa a ter também, ó, com os povoamentos, a gente começa a ter efeitos de borda, a gente começa a ter uma agricultura itinerante e tradicional. Então, hoje, um pouco dessa questão da agricultura itinerante e tradicional a gente teria nas terras indígenas e nos territórios quilombolas, né? Então, as roças quilombolas, elas são um pouco nessa vertente da agricultura itinerante e tradicional. Quando a gente tem bairros rurais, a gente já começa a ter uma intensificação das culturas, a gente começa a ter as culturas, pastagens, ainda existe a questão de queima, né, e limpeza, e a gente começa a ter algumas formas de extração nas florestas, então as reservas extrativistas. Quando a gente começa a ter essa intensificação da densidade populacional, com a formação de distritos, a gente começa a observar muito mais um uso por pastagens, continua tendo ainda um pouco de culturas, e a gente vai ter também, muitas vezes, sistemas agroflorestais, com pouca vegetação próximas a essas áreas. Já na cidade, a gente já tem uma questão, uma necessidade, inclusive, de você ter pastagens, né? Criação de bovinos, caprinos, essas coisas, né? Com o abandono de algumas áreas que elas tinham sido desmatadas e com muito pouca área de vegetação nativa, né? Ou ainda, quanto mais distante, né, quanto mais próximo a estradas e rios, maior é essa substituição da cobertura da terra. Então pode ser sim, né? Vários estudos mostram isso, a questão da distância de rio e a distância de estradas sendo significativos na questão do desmatamento, inclusive, né? Isso a gente vê na Amazônia, em que a gente tem aquele padrão de desmatamento em espinha de peixe, e começando com estradas. Isso daqui é um infográfico da Folha de São Paulo, bem interessante, mostrando a expansão da pecuária e da agricultura sobre a floresta amazônica e como a gente poderia ter esse comprometimento, né? Depois vocês vejam com calma até mesmo esse slide, e a gente acaba vindo essa discussão recentemente por conta desse período de escassez hídrica que nós passamos, ainda estamos passando, porque ainda não apesar de determinadas regiões ter chuva, ainda não regularizou a questão desse déficit hídrico. A gente vem, por anos, tendo um déficit hídrico nos sistemas de abastecimento, principalmente na região metropolitana de São Paulo. Então, quando a gente causa essa redução drástica da vegetação na floresta amazônica, a gente pode, inclusive, perder a produtividade das pastagens. Então, quando fazem o desmatamento ou a queima, a ideia é ter áreas de pastagem, né? A primeira coisa que colocam é o pastagem, e daí depois começam a colocar culturas anuais, como soja, né? Então, no estado de São Paulo, a cana, e isso vai também a cada ano com menos regiões de floresta, que vai permitir uma regularização, né? Vai possibilitar que o sistema retorne mais rápido ao estado de equilíbrio. A gente tem um comprometimento dessa resiliência do sistema ambiental como um todo. Então, ele vai demorar mais tempo para voltar ao estado de equilíbrio, e é isso que nós estamos vendo, né? Então, os limites planetários, eles vêm muito no encontro disso. Por que é importante entender isso? Porque nós passamos, ao longo de séculos, por alguns paradigmas relacionados aos problemas ambientais. Então, no primeiro momento, principalmente durante e pós a Revolução Industrial, a gente tinha problemas ambientais
relacionados à emissão de gases, ou melhor, relacionados à queima de combustível fóssil, em especial o carvão. Caso vocês queiram ver, né, ver mesmo, assistir a uma situação muito próxima a isso, quem, né, tem a possibilidade de, se não me engano, o terceiro ou quarto episódio da primeira temporada do The Crown, acho que é o terceiro, que é sobre a Rainha Elizabeth, tem o tal smog fotoquímico, que é quando Londres ele é acometido por dias e dias de neblina, né? E depois tem uma outra cena de um acidente de uma mineradora, né? Então isso acaba sendo muito importante. Se vocês quiserem ver, esse é o contexto dessa época. E assim, qual que é a questão? Tendo esses problemas ambientais relacionados à queima, né, desse carvão mineral, principalmente na Europa, dos poluentes, então a solução era a diluição. Então começam a ter medidas para minimizar a poluição, como, por exemplo, você colocar áreas industriais longe de centros urbanizados, né, urbanos, na verdade. Você construir chaminés cada vez mais altas, para aquele problema ele não ficar tão próximo das pessoas, né? Mais recentemente, na década de 1970, a gente começa a ter um outro problema ambiental que está relacionado à revolução agrícola, né? Então, o que acontece? Uma obra bastante importante para essa época é o Primavera Silenciosa, né, da Carson, em que ela traz à tona e com atenção a questão dos agrotóxicos e o processo que a gente chama de biomagnificação. Então, aquele elemento que pode ser nocivo ou que ele não é degradado naturalmente pelo sistema como um todo, ele vai sendo apropriado nos seres vivos. Então, a gente tem um processo de biomagnificação desses poluentes, desses elementos ao longo da cadeia, que é o caso da contaminação de mercúrio, a contaminação por DDT, o DDT que é abordado no livro Primavera Silenciosa. Então, começa-se a ter uma atenção relacionada ao quê? Ao controle e redução das emissões, né, do uso, né? Então você começa a controlar o uso do DDT, começa-se a controlar a emissão dos poluentes. Aqui no Brasil, a gente, na década de 1990, 2000, a gente teve, principalmente no estado de São Paulo, região metropolitana, a inspeção veicular que era nesse sentido, para diminuir a emissão desses poluentes, né? Mais recentemente, e isso eu falo uma questão mais global, a gente tem uma mudança do paradigma quanto a problemas ambientais. Os problemas ambientais começam-se a perceber, e isso principalmente com o aumento das áreas que tinham depósitos de resíduos sólidos, ou melhor, chamados lixões, em que se colocavam os resíduos sólidos, né, domésticos ou não, depositados numa área. Então, começa-se a perceber que a gente tem que tanto a cadeia produtiva quanto a cadeia consumidora, elas impactam o ambiente. E, nesse sentido, é extremamente importante trabalhar essa cadeia. Ainda hoje a gente vive esse paradigma, né? Então, quando a gente começa a ter a questão das ISOs, a gente começa a ter essas questões. Então, um alerta relacionado a isso é o documentário, né, Ilha das Flores. E, por fim, já na década de 2010, mais ou menos, a gente tem uma percepção, começa-se a abordar os problemas ambientais no sentido de que a gente está no momento em que qualquer ação nossa ela vai reverberar globalmente. Então, a tomada de decisão, tanto das atividades produtivas, questão cadeia consumidora, tudo vai causar externalidades. Então, o que a gente precisa é, basicamente, ponderar os benefícios e os custos ambientais.
Então, a gente tem leis relacionadas a isso, por exemplo, com o estabelecimento da necessidade do estudo de impacto ambiental. Então, é uma iniciativa, é uma política, né, relacionada a isso. As políticas nacionais de recursos hídricos, resíduos sólidos, de meio ambiente, e tudo mais. Né? Então, a gente começa a estar nessa transição da cadeia produtiva, sim, né? Essa percepção, essa sensibilização de que a cadeia consumidora também ela impacta, e depois que os impactos eles são em escala global. Tá? E nisso a gente entra num conceito, né, do antropoceno. Então, no antropoceno, nós temos uma alteração do ser humano sobre o planeta Terra como um todo, de uma forma que, se o mundo acabasse hoje, nós teríamos a nossa marca aqui no planeta Terra. Né? Então, seja as construções, seja a questão da alteração da concentração de carbono na atmosfera. Né? Então, quando se faz os estudos estratigráficos no gelo antártico, a gente começa a ter isso com as marcações de carbono 14, vai permitir saber, né, quantificar essa questão da concentração ao longo das eras. A gente tem uma mudança drástica no uso e cobertura da terra. Então, aquilo que eu falei para vocês do topocídio, a sobreexploração dos recursos naturais, levando a extinção de espécies numa velocidade muito maior do que o sistema consegue recompor, né? Então, muito do antropoceno está relacionado à questão da resiliência. Então, a gente libera mais dióxido de carbono, né, na atmosfera do que o sistema consegue repor, né, retirar da atmosfera. A gente muda, né, a gente está perdendo áreas de vegetação numa velocidade muito maior que o sistema natural conseguiria regenerar sozinho. Então, a gente precisa ter métodos de compensação ambiental, de recuperação de áreas degradadas. A gente está levando à extinção de espécies numa velocidade muito maior do que novas espécies surgem. Né? Então, é nesse sentido que a gente faz. Então, a gente está fazendo uma mudança drástica no solo, na superfície terrestre, numa velocidade muito mais rápida do que o planeta Terra ele faria essas remodelagens. Né? Então, que acontece nas eras geológicas, aconteceram nas eras geológicas. E isso vai levar à construção e a estudos relacionados a esse impacto. Que um deles a gente fala da pegada ecológica. Pegada ecológica daí a gente vai ter várias medidas, uma delas é hectare global. Então, se a gente fizer a nossa pegada individual, a resposta seria mais ou menos assim: olha, se todo mundo no planeta Terra tiver o mesmo padrão de consumo que você, seriam precisos tantos planetas Terra. Né? E para fazer esse cálculo, igual aqui nesse caso, a gente está falando de uma cidade, qual que é a pegada, né? Daí isso a gente falou na primeira aula que vocês tiveram comigo, da questão da cidade. Então, uma cidade, o quanto em área ela precisa, porque ela demanda uma área de suporte relacionada à produção de energia, e não só energia elétrica, energia de combustível fóssil, mas também alimentos. Né? Uma área de água, de ambiente aquático, né? Uma área de produção de alimentos, a sua área, né? A área urbana que ela ocupa, né, em si, efetiva, e a área de conservação. Então, digamos que a gente está falando de uma área urbana, seria isso de área, mas o que ela precisa como área de suporte, ela é cada vez maior. Por isso que várias medidas para a gente tentar minimizar o nosso impacto ambiental no planeta Terra é o consumo de produtos locais, evitar movimentação desnecessária, transporte público e assim por diante. Isso é uma questão mais pessoal. E é aquilo que a gente fala, não adianta a gente deixar de comer carne se eu por exemplo, não tomo atenção na origem do produto, na cadeia de cada produto. Então, às vezes, um produto que a gente ultraprocessado que a gente utiliza, ele vem desde a embalagem, sei lá, vem da Ásia até o próprio, né, alguma questão mais pontual que ela vem de outro estado, né, sei lá, o chocolate que a gente acaba usando óleo de palma,
né, nele, né, simplesmente porque ele dá aquele sabor, ele não fica com aquele gosto de gordura, né, então o óleo de palma ele é muito mais suave, só que esse óleo de palma ele está gerando um grande impacto em regiões tropicais da Ásia e da África, inclusive com a questão da financiarização. Um filme bem legal, um documentário bem interessante sobre essa questão, o espólio da terra, ou land grabbing, que até a gente vai comentar um pouco sobre esse processo. Então, tendo essa questão da pegada ecológica, seja de uma cidade, de um país, de uma pessoa, né, a gente também vai ter exatamente isso, o quanto a gente tem associado, o quanto um determinado produto, um determinado comportamento, ou o que for, vem alterando, né, a gente carrega esse impacto ao longo do tempo, porque o sistema, lá no começo do uso, no começo da apropriação desse recurso, o sistema ele não está conseguindo se recuperar na mesma velocidade, ou melhor, numa velocidade até maior do que a gente faz o impacto. Então, a resiliência, a capacidade de suporte e o risco, eles estão muito associados a isso, a capacidade do sistema voltar ao equilíbrio. Mas como? Numa velocidade, né, que seja mais rápido, né, que seja mais rápido do que o impacto. Ou o contrário, a gente está cada vez mais colocando a nossa sociedade em risco, porque os impactos que a gente faz sobre o planeta Terra são muito mais, estão numa velocidade muito maior do que o sistema sozinho ele consegue se recuperar, né? Então, isso é uma das grandes questões que nos deixam em risco sobre N aspectos. Então, aqui só para mostrar para vocês a pegada ecológica, ou ainda, né, quando a gente fala da área ou a questão que de uma cidade. Então, a gente tem a cidade de São Paulo, por exemplo. Olha, ela é um comparativo, ela precisaria de 4 vezes mais de 4 vezes a área dela para sobreviver, né, para ela existir. E no mundo a gente tem o que em torno de 3. E isso é relacionado a áreas de agricultura, pastagem, floresta, pesca, área construída e a questão de energia e absorção de dióxido de carbono. Então a gente veja como que é bastante complicado. Então se a gente fosse colocar, sei lá, a cidade de Nova York, alguma outra, talvez fosse até mais. O que não nos coloca em grande risco é que no Brasil a gente tem grandes áreas de florestas, né? Então a gente tem um grande capital natural, pouco povoada. Então a gente, se fosse o Brasil isoladamente, a gente estaria, né, nesse aspecto. Olha, a gente tem grandes áreas de agricultura, de pastagem, áreas florestais para compensar essa necessidade dessa cidade grande, tá? E daí, para também conseguir suprir as demandas das cidades, a gente começa a ter um processo que a gente chama de land grabbing, fazendo com que as terras, a aquisição de terras, elas acabam acontecendo em escala global, inclusive com a intensificação de um determinado plantio, de uma determinada cultura. Então, veja, esse é um mapa, né? E vejam, né, se a gente colocar o mapa que eu passei para vocês na primeira aula, né, comigo, né, seriam mais ou menos onde a gente tem mais capital natural, né? Então, o ser humano ele está se apropriando desse capital natural que, né, existia, internacionalizando a aquisição. Então, muitos né, as terras elas vão sendo adquiridas, não é um pequeno proprietário que vai lá compra 5, 10 hectares, mas é uma grande empresa que vai comprar milhares de hectares para plantio, por exemplo, no Brasil, de cana, de soja, né? Ou né, na questão daquilo que eu falei, na Ásia, o óleo de palma na região tropical, né? A gente, em Camboja, por exemplo, que é o caso que aparece no vídeo, a gente tem o óleo de palma. No Brasil, a gente também tem óleo de palma, né, principalmente no estado do Pará. A gente tem o Matopiba, né? Maranhão, Piauí, Tocantins, Bahia, com
uma expansão da soja, algumas áreas também com a expansão da cana e também com a expansão do óleo de palma, né? Então e isso está vinculado à questão de commodities e o que a gente até mesmo fala da financiarização. São grandes empresas que estão com capital aberto na bolsa, a gente tem vários fundos de investimentos que são baseados no plantio da cana, por exemplo. Então, a rentabilidade disso, né? Indo nesse mesmo sentido, um outro documentário que, se vocês tiverem oportunidade de assistir, chama Dedo na Ferida, que vai falar sobre a financiarização. Então, o que acontece? E qual que é o grande problema? Né? Essas grandes empresas, elas são multi-internacionais. E a gente fala que acaba não tendo uma pessoa física responsável. É uma empresa, é um CNPJ, é uma grande empresa. Então, às vezes a gente também está sendo responsável por esse processo e a gente não sabe. Então, até uma economista até comentou, né? Vocês que são professores, né, universitários, vocês têm fundo Presp, é um fundo de investimento e talvez a gente mesmo está financiando a financiarização da agricultura. Então, são questões de uso e de ocupação do território muito importantes. Então, eu acho que o importante é dizer o seguinte: quando a gente fala de ocupação do território, a gente também não fala apenas da urbanização, porque senão seria um processo que a gente já estaria comentando na aula de cidades, mas também nessa questão da alteração do uso e da cobertura do solo, tá? Então, aqui só para mostrar para vocês os hotspots, mas do que? Desses grandes plantios, né, relacionados ao land grabbing, né, a espoliação de terra, a financiarização da agricultura, né? E aquilo que eu falei, né, dei o exemplo para vocês do Camboja. Mas a gente tem na Romênia, na África, muito mesmo, na Austrália, no Brasil, no Caribe, né, na América do Sul. E vejo que a maioria dessas áreas são também áreas relacionadas são áreas na região tropical, né, ou entre os trópicos, né? Áreas temperadas já começam a não ter tanto. Aqui só para mostrar para vocês a evolução, né? Na área de cá da cana de açúcar, né? Na área de cá, no lado esquerdo aqui, a cana de açúcar desde 1973 até 2014, né? Então aqui se vocês colocarem CIDOI, vocês vão ter o artigo na íntegra que eu extraí essas figuras. Da direita, a gente tem a evolução da área, né? Quantidade em hectare. Daí nesse caso seriam micro-regiões do IBGE, que estão plantando soja, isso ao longo do tempo. Veja aquilo que eu comentei para vocês da região do Mato Piba. Então, a gente começa a ter esse aumento, essa expansão. Aqui, se a gente for pensar, né, 1973, né, década de 80, 90, 2000, 2014. Olha como a gente teve essa expansão, tá? Isso tem muito a ver com questões que hoje a gente tem como alerta, né? Então, a gente precisa pensar, né, sobre as nossas escolhas e trabalhar também na ciência para discutir esses pontos que muitas vezes a gente acaba não tendo argumentos porque a gente esquece, né, acaba não refletindo sobre essas questões. E agora a gente entra na questão da resiliência e risco. E para isso a gente volta na abordagem ecossistêmica. Em que aspecto? Bom, a gente tem naquilo que eu falei que a abordagem de ecossistemas ele é multiescalar. Então pensa que esse círculo ele é um ecossistema que dentro dele ele tem subsistemas, né? Que pode ser comunidades, populações e organismos. E dentro de cada um desses sistemas vamos ter vários outros sistemas dentro, né? Então esses são os ecossistemas e é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho. Então, quando a gente fala do ecossistema, é um sistema complexo com subsistemas interatuantes. Então, é A, B e C. Então, a gente tem esse nosso sistema. Dentro dele, a gente tem as estruturas de primeira ordem. Dentro das estruturas de primeira ordem, a gente tem as estruturas de
segunda ordem que interagem entre si. O que tem a ver com o que nós vamos falar? Então, quando a gente fala do sistema, né, e os subsistemas, é basicamente isso. Olha, o sistema ele vai interagir com o seu exterior, entrando energia solar, energia, matéria e organismos, e também com o seu exterior, saindo dele energia, material processado, organismos, e dentro dele nós temos os componentes abiótico, biótico e socioeconômico, e todas essas interações a gente tem dispersão de energia. Bom, então, naturalmente, né, um sistema equilibrado ele vai ter fluxo de energia e matéria, vai ter funcionando os ciclos biogeoquímicos e a gente vai ter a diversidade. Quando a gente começa a ter distúrbios, a gente vai precisar, o sistema, para ele subsistir, né, para ele sobreviver, ele vai precisar de entrada de nutrientes e uma atividade ativa dos organismos para compensar, para recuperar-se de um distúrbio, tá? Então, aqui, só para lembrar desse esquema que eu gosto, né, aqui de baixo, falando sobre o ecossistema, e ele, quando ele funciona, a gente vai ter o quê? Cada componente dele, ele vai ter uma importância para a existência desse próprio sistema, e esse próprio sistema, ele vai ser extremamente fundamental para o nível hierárquico superior. Então, se a gente tem uma extinção desse grupo aqui, ó, de plantas e algas fixas, a gente vai ter um desequilíbrio aqui no sistema. Mas se essas estruturas que estão, né, que funcionam aqui, então isso está muito relacionado à sobreposição de nicho, então se tem uma sobreposição de nicho e o sistema sozinho consegue recuperar desse equilíbrio, os níveis acima eles não vão ficar comprometidos. O problema é o seguinte que nós temos, a gente vai ter uma alteração do sistema. Então, a gente tem um distúrbio, por exemplo, nessa estrutura aqui, com a remoção desse componente. Ao longo do tempo, o sistema ele vai se reorganizar e ele continua existindo. Ó, o sistema, o nível superior, ele continua existindo. Daí pode ser que aconteça um outro distúrbio. E daí, o que acontece nesse outro distúrbio? O sistema ele pode se reorganizar ou ele ser comprometido, que é nesse caso aqui, ó, tem um sistema, teve um distúrbio de tal forma que a gente perdeu um componente, né, algo que funcionava, e o sistema ele não consegue se reconectar, ele não consegue se retornar ao estado de equilíbrio. Então, esse sistema de nível hierárquico superior, ele deixa de existir. Tá? Então, esse estresse que aconteceu nesses elementos de segunda ordem afetou o de primeira ordem de forma que ele deixou de existir. Daí o que acontece? O sistema, né, esses subsistemas, né, de primeira ordem que são interatuantes, eles podem manter o equilíbrio, retornar ao estado de equilíbrio, que não necessariamente é igual a antes da perturbação. Qual que é o grande problema? Essas perturbações que estão acontecendo são numa velocidade maior do que o sistema consegue se recuperar. Então, por exemplo, a gente teve uma perda de um componente aqui e esse foi o tempo de geracional que for para o sistema retornar ao estado de equilíbrio. Se aqui tivesse um outro distúrbio, né, nesse outro subsistema, pode ser que esse sistema de primeira ordem, um dos dois não deixasse de existir, ou os dois. E daí todo esse ecossistema, né, essa nossa área de interesse, pode entrar em extinção, pode ser comprometido e ele colapsar, tá? Então, só para mostrar para vocês, quando a gente fala, né, de algumas questões, né, dos componentes, a gente pode falar da questão de nicho, a gente pode falar, nós temos os decompositores, produtores, consumidores, né, então se a gente fosse pensar nesses elementos que estão aqui dentro dessas caixinhas, a gente poderia falar de guilda, de nicho. O que é importante? Que haja uma sobreposição. Por exemplo, aqui a gente tem 2 ecossistemas, né, aquáticos, porém, a gente não tem uma diversidade muito grande, a gente não tem uma sobreposição de nichos, né? Então, vários elementos fazendo a mesma função. Por que isso é importante? Quando a gente tem o equilíbrio, essa redundância vai permitir que o sistema se autorrealimente e ele retorne ao estado de equilíbrio, né? Então, quando a gente fala não só da
retroalimentação relacionada às funções, mas também aos processos. Então, por exemplo, a gente tem dois sistemas de retroalimentação que vão manter o equilíbrio daquele sistema. Então, a gente tem uma retroalimentação positiva, por exemplo, ó, quanto mais plantas nós temos, mais polinizadores. Quanto mais polinizadores, mais plantas. Então, se eu tiver menos polinizadores, eu vou ter menos plantas. Tendo menos plantas, eu vou ter menos polinizadores. Que é hoje a discussão sobre o serviço ecossistêmico relacionado à polinização. Essa preocupação da extinção de espécies e de comunidades de polinizadores no planeta Terra como um todo. O outro é a retroalimentação positiva, então, que é a questão, por exemplo, de predador-presa. Então, quanto mais predadores, eu vou ter menos presas. Quanto menos presas, eu vou ter menos predadores. Só que daí o que acontece? Tendo menos predadores, eu vou ter mais presas. Tendo mais presas, eu tenho menos predadores. Então, eu vou ter isso, essa retroalimentação positiva, que é o controle top-down que a gente fala de um ecossistema. E o que acontece? Esses dois sistemas, a gente vai ter o seguinte, uma situação inicial, quando a gente tem uma intervenção. Então, assim, aquilo que eu falei para vocês, né, na questão de polinizadores e plantas, como é uma retroalimentação positiva, então a gente pode levar uma explosão, né? E essa explosão seria o quê? Então, naquele sistema, a gente tem a migração de uma colônia de abelhas. A gente tem, né, essa questão, né, da recolonização, aí vai. Daí o que acontece? A gente vai ter uma explosão populacional, vai ter uma migração. Mas daí diminui polinizadores e vai diminuir plantas. Daí a gente pode ter um esgotamento, daí depois tem uma nova recolonização, e isso no sistema natural. E o que eu mostrei para vocês, quando a gente tem um impacto, uma perturbação, que eu diminuo o número de plantas, eu estou diminuindo ao longo do tempo os polinizadores, que ao longo do tempo vai diminuir, consequentemente vai ter uma diminuição das plantas, e ao longo do tempo eu vou ter o esgotamento. O que acontece? Essa redução, ela não pode ser mais rápida do que a capacidade do sistema em conseguir se recuperar, né? E quando a gente fala da retroalimentação negativa, é o controle predador-presa. Então, ao longo do tempo, eles vão chegar a um equilíbrio, tá? E lembrar que sempre o equilíbrio não é constante, tá? Ele é dinâmico. Então, a gente pode falar sobre a questão dos sistemas sociais, exatamente isso. Olha, eu tenho uso comum de um recurso. Quanto mais eu uso, mais aumenta a quantidade de recursos. Um exemplo disso é o uso das áreas para o turismo. Então, quanto mais aquela área, quanto mais beleza cênica ou recursos relacionados ao turismo tem, maior o uso dele, né? Então, quanto mais ele usa, mais ele vai gerando, né, isso. E a questão da retroalimentação negativa, a gente pode ter o uso de um recurso que vai reduzir. E nisso, e daí com a redução dele, a gente vai ter uma redução cada vez maior desse recurso. Então, o que acontece aqui? A gente precisa, principalmente nesse caso da retroalimentação negativa, uma instituição reguladora. Por isso que a gente começa a ter situações em que a gente vai regulamentar, por exemplo, a pesca em época de piracema, vai regulamentar o corte raso, né, da vegetação, exatamente para que nesse equilíbrio não leve à escassez do recurso, tá bom? E a gente possa continuar utilizando. E isso é importante. E daí, outra questão relacionada ao risco e à resiliência, a gente fala dos limites de tolerância. Então, o que seriam esses limites de tolerância? A gente tem variáveis de estado, então esse exemplo dessa figura é a luminosidade, né, que seja luminosidade e temperatura, né? Então, a gente vai ter uma margem de temperatura ótima, em que a gente tem maior produtividade, maior resposta frente a um processo, que nesse caso, por exemplo, é a fotossíntese, ou mesmo para os organismos, né? Então, essa margem ótima aqui vai permitir que o organismo se desenvolva bem. A gente vai ter, né, isso, se a gente pensar no ser humano, a gente tem isso, a gente tem uma margem ótima, que as nossas enzimas e os nossos órgãos, eles trabalham muito bem, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, na questão do nível de glicose, na questão da própria temperatura, então a gente tem essa margem
ótima, né? Então, se a gente pensar na glicose, a gente tem lá aquela margem que é no máximo 99, acima disso já é diabetes, que a gente vai ter exatamente isso, ó, uma tensão crescente. Ou menos, então, quem tem hipoglicemia, né? Muito acima do limite de tolerância, então, se a gente chegar a um nível de glicose, sei lá, de 500, né? A gente pode colapsar, pode ter aumentar o risco de morte. Então, mesma coisa se a gente está falando da temperatura. A gente está hoje, que é a questão do limite planetário, sei lá, quando a gente fala das mudanças climáticas e pensar no aquecimento global. A gente já entrou nessa zona de tensão crescente, né? Então, se extrapolar essa zona de tensão crescente, que é a zona de alto risco, a gente leva a questão de de risco aumentado, a gente vai entrar numa zona de risco de colapsar o sistema. Então, se for o sistema corpo humano, a gente vai a óbito, né? Então, a mesma questão que são esses alertas que são dados, né, mundialmente, tá? E a outra questão que a gente fala dos limites, dos fatores limitantes, né? Então, que é o caso do limite planetário relacionado aos ciclos biogeoquímicos. Então, um sistema ele vai atingir o máximo com diferentes níveis, diferentes teores dos elementos ou mesmo das variáveis de estado, que a gente pode falar de temperatura, luminosidade. Então, se a gente falar da fotossíntese, abaixo de uma determinada luminosidade, a planta ela vai começar só a fazer respiração, ele não faz a fotossíntese. Então, não importa se a gente tem nutrientes suficientes, se a temperatura está ótima, se a luminosidade está baixa. Então, o que seria essa questão dos fatores limitantes? Aquela variável de estado, aquele item em menor quantidade é o que vai determinar a produtividade do sistema. Então, se a gente tem uma alteração significativa em que falta determinado elemento, o processo do ecossistema como um todo ele pode estar comprometido, e isso é claro que a gente está falando em milhares de anos, e hoje no antropoceno a gente está falando, né, a gente vê os estudos falando 2030, que está aí, ou dos 2050, então fazendo essas projeções para frente, tá? Então a gente sempre tem que ter essa atenção e essa preocupação. E além disso, a gente fala dos mecanismos de controle, né, que são os mecanismos de retroalimentação e redundância, tá? Vamos lá aqui. E essa questão, né, que eu já comentei com vocês, a retroalimentação e redundância, vai definir, então a gente fala dos limites de tolerância, fatores limitantes e os mecanismos de controle relacionados à retroalimentação e redundância vão dar subsídios a definir a capacidade de suporte do ambiente, né? Então, essa capacidade de suporte relacionada principalmente ao componente biótico e abiótico, tá? E daí, o que a gente vai ter, né? Só para mostrar para vocês. Então, aquilo que eu falei para vocês, o equilíbrio, ele é dinâmico, né? E a gente precisa pensar nisso ao longo do tempo. Então, vamos falar de uma variável de estado, que seja um processo, uma função, uma estrutura. Então, a gente pode falar na variação de temperatura. Então, para o planeta Terra como um todo funcionar dentro desse estado de equilíbrio, tem que estar nesse intervalo de temperatura, na concentração de CO2 na atmosfera, né? Para a gente viver, a gente tem que estar no limite, uma variável de estado, a gente vai precisar estar num intervalo de temperatura, né? Um intervalo, né? Daí vai. O que acontece? Isso ao longo do tempo vai ter variações. Se a gente medir a temperatura corporal nossa ao longo do tempo, a gente vai ter uma variação. Isso é normal, tá? O que acontece? Ao longo do tempo, a gente pode ter uma perturbação, né? Só que o sistema sozinho, ele vai voltar ao estado de equilíbrio. Então, se a gente falar, por exemplo, ao longo do dia, isso aqui é uma medida de glicose, e eu tive uma queda, né? E daí eu fiquei a gente fica um pouco tonta, alguma coisa, dá uma tontura, um mal-estar, e daí come alguma coisa, retorna ao estado de equilíbrio.
ou mesmo a gente fala muito da questão da fazer medições no oxímetro, né, na DBO, na demanda de oxigênio, né, e daí a gente pode ter uma queda ao longo do dia normal e depois voltar. E o sistema sozinho ele se recuperou. Mesma coisa da febre, né? Se a gente fosse pensar, pode ter uma variação, sei lá, entre 35 e 36, 6,8, 37, então ficaria essa variação. Eu posso ter um aumento drástico na minha temperatura num determinado horário, sei lá, porque o ambiente está muito quente e aumentou a minha temperatura corporal. Mas aí o sistema sozinho voltou ao estado de equilíbrio, né? Então, é isso. Isso é a resiliência. Então, aqui nesse slide eu coloquei algumas questões que podem, se a gente pensar na questão da paisagem, na vegetação. Então, como que a gente tem? Ó? A gente tem, né, uma variável de estado ao longo do tempo e ela vai variar nessa faixa normal de operação do sistema. Tive um distúrbio aqui, né? E a variável, ó, eu tive uma alteração nessa variável, né, de estado ao longo do tempo. Então, o que acontece? Esse tempo, né, que ele demora, né, para a variável voltar, a gente faz referência à resistência. Na verdade, assim, aqui ele está voltando, então é o tempo que o sistema está resistindo a esse distúrbio, se recuperando. Então, ele vai resistir, a resistência, então, esse período em que ele está resistindo para se recuperar. Quando ele recupera, esse tempo da recuperação, e todo o processo envolvido para essa recuperação, não é só o tempo, né? Não é só o tempo relacionado à resistência, mas todos os processos e estruturas envolvidas nessa resistência, nessa recuperação, né? Então, todo esse tempo e os processos envolvidos nessa recuperação, quando ele volta ao estado de equilíbrio, ele volta a operar nessa faixa normal, a gente chama de resiliência. E essa faixa normal em que que o sistema está operando, a gente chama de estabilidade, tá? Isso bem simplificado, claro que a gente vai ter estabilidade, elasticidade, tem outras estabilidades que eu acho que é muito mais estudado na ecologia, né? Então, e o que acontece? A homogeneidade e a heterogeneidade de um sistema, a gente faz essa análise ao longo do tempo, ao longo do espaço, para a variável de resposta, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma variável de resposta relacionada àquela variável de estado. Então, o que acontece? Se a gente fazer, por exemplo, distância de um fragmento, né? Ou distância de um fragmento para o outro. Então, a gente começa a ter uma heterogeneidade, né? A gente começa a verificar uma variação, a gente começa a verificar que tem um padrão muito próximo, depois uma alteração. Então, essas diferentes faixas normal de operação do sistema, essas diferentes faixas de estabilidade vão definir a homogeneidade. Então, dentro desse intervalo, seja de tempo ou de distância, ou os dois, a gente fala da homogeneidade. A heterogeneidade é quando a gente consegue definir essas variações, né? Então, as variações dentro do próprio, na operação do sistema, né? Do sistema operando normalmente, a gente fala de heterogeneidade, que é mais ou menos o que se discute e é o que os céticos utilizam relacionados às mudanças climáticas. Então, essa variação das eras glaciais e interglaciais estão relacionadas a essa homogeneidade e heterogeneidade do sistema, né? Então, quando a gente detecta uma era glacial depois a outra, trabalhando com a temperatura, a gente está vendo essa heterogeneidade do sistema planeta Terra relacionado à variável temperatura, por exemplo. Mas a gente tem um grande período de homogeneidade. Mas então o que está acontecendo? A gente está tendo uma variação brusca nesse período de heterogeneidade, né? Que de forma que a gente pode levar o sistema a colapsar, né? Então, é isso que acaba sendo importante. Isso daqui é um exemplo, né? Se vocês buscarem essa referência, tá essa figura. Então, a gente tem aqui a questão
polinizadores relacionados à intensificação do uso da terra. Então, o que acontece aqui? Veja que a gente tem um distúrbio, né? Ó, todos aqui sofrem esse distúrbio. Onde eu tenho uma heterogeneidade da paisagem, ou seja, o uso, né, da terra é menos intenso, eu tenho uma recuperação, uma reorganização muito mais rápida, né? Então, a resiliência ainda ela está mantida. Mas quando eu tenho uma intensificação do uso da terra, né, seja, né, dentro desses, né, círculos, ó, veja que até a questão do distúrbio, essa área de distúrbio foi bem maior. Ó, essa área, ela teve o distúrbio, né, eu vou ter uma demora para reorganizar e às vezes não volta ao estado inicial de equilíbrio, tá? Então, quando a gente fala muito da questão da resiliência, é voltar ao estado de equilíbrio, que não necessariamente é o inicial. E quando não é o inicial, isso que é o preocupante, é quando a gente fala, a gente está numa zona de risco, a gente está está aumentando o risco, a gente tem uma questão aumentada desse risco, porque a gente não sabe como o sistema vai reorganizar. Então, a gente fala dessa questão do risco. Então, lembrar o seguinte da questão da estabilidade. A gente tem várias estabilidades. Estabilidade neutra, então, aquele variável de estado, ela está estável. O equilíbrio instável, então, qualquer distúrbio que a gente tenha aqui, ele pode mudar a condição desse sistema de forma brusca, inclusive depois atingindo um estado de estabilidade neutra. Um estado de equilíbrio estável, então eu posso ter um distúrbio aqui, né, de forma que ao longo do tempo, né, eu vou empurrar, sei lá, para cá essa bolinha, ao longo do tempo ela retorna a esse ponto. Então ele é o equilíbrio estático e o não equilíbrio. Então isso daqui, ó, qualquer hora, sem qualquer distúrbio, inclusive, ele pode afetar todo o sistema. Então a gente sempre tem que pensar nessas possibilidades. Tá? Então, só para mostrar para vocês essa questão da resiliência em si, a gente tem esse gráfico anterior, e, por exemplo, nesse caso, a gente teve uma perturbação aqui, a variável de estado ela retorna ao estado de equilíbrio, que não é o mesmo, né, do anterior. E a outra, ó, ela tem uma perturbação e ela vai atingir um outro estado de equilíbrio, né, que não é o mesmo do anterior. Então, esses dois a gente fala que está na zona de risco, né, um risco aumentado, porque, olha, pode ser que a tendência desse é entrar em extinção, né, o sistema ele simplesmente deixar de funcionar, tá? E nisso a gente fala da questão do risco. Então, o que acontece? As nossas atividades da sociedade vai fazer com que a gente coloque o nosso ecossistema, ele seja suscetível a mudanças, né? Então, o que acontece? A gente vai falar que existe uma vulnerabilidade, que seria o grau de mudança e o significado que daí pensando no aspecto mais antropocêntrico, para a sociedade. Então, aquela área é vulnerável à pobreza, naquela comunidade vulnerável à pobreza. A gente está vendo muito o uso da palavra vulnerável, comunidades vulneráveis, pessoas vulneráveis socioeconomicamente, né? Porque existe qualquer alteração do sistema, qualquer perturbação, que é o que aconteceu na pandemia, torna muito mais suscetível à pandemia. Então, pessoas abaixo do nível, né, de pobreza, né, que precisam desses subsídios governamentais, porque elas são mais vulneráveis. Então, uma perturbação, como foi a pandemia, deixou essas pessoas mais suscetíveis, ou seja, elas vão mudar muito mais, né, vão ser afetadas muito mais pela mudança do que aquelas comunidades que não são suscetíveis. E isso está relacionado à significância, porque a vulnerabilidade ela vai ter esses dois aspectos. A suscetibilidade ela vai, o quanto estão mais suscetíveis, quanto aquele risco hipotético, né, de passar fome, de morrer, né, daí seria quanto está suscetível àquela doença, e a significância. Então, quanto esse aspecto ele vai ser importante para a continuidade, ele é importante para a continuidade dos processos, né? Então, nesse aspecto, as pessoas não são menos ou mais vulneráveis
em um estado e em outro. Eles são vulneráveis, eles são suscetíveis. O que está acontecendo, né, a gente pode falar da população humana, frente à pandemia, frente a essas discussões das políticas assistenciais, né, e a importância delas é a significância que os governos dão para essa vulnerabilidade, tá? Então, isso está bastante relacionado. E isso vai fazer alterações no uso da terra. Hoje de manhã eu assisti uma reportagem mostrando o aumento das ocupações, porque a gente tem uma grande quantidade de pessoas vulneráveis, elas são suscetíveis, elas vão alterar, inclusive, o ecossistema, e para manter não vou nem falar de bem-estar, mas as funções básicas, elas precisam se deslocar para determinadas áreas, né? E daí a gente fala da vulnerabilidade, sei lá, à extinção. Então, a gente tem uma categorização do grau de vulnerabilidade à extinção, né? Sempre a gente tem que pensar que a gente vai ter categorias de dados insuficientes, né? Que né, tanto para a espécie quanto, se a gente falar dos limites planetários, então são dados insuficientes, espécies que não foram avaliadas, processos que não foram avaliados, e daí a gente faz a categorização, né? Isso daqui é a categorização da IUCN. E daí, quando a gente fala, né, do uso e cobertura da terra, até associando à ocupação do território, a gente pode falar de um gradiente de resistência da comunidade vegetal. Então, quando a gente tem uma maior diversidade, esse sistema ele consegue se recuperar mais rapidamente e manter os processos internos desses sistemas. Requer um pouco de manejo. Então, quanto maior a proporção de hábitats destruídos e quanto mais alto o grau de modificação, mais se depende de fatores externos, mais é necessário inputs de energia, matéria e organismo para esse sistema existir, que é o caso das agriculturas intensivas, as monoculturas, né? Então, como ele demora muito para recuperar, por exemplo, os elementos, os micro e macronutrientes do solo, o que a gente faz? Coloca, né, fertilizantes. Como o processo de controle biológico ali demora para acontecer, a gente coloca lá agrotóxicos. Como o processo em si ele é demorado em relação à demanda, né? Considerando a necessidade hídrica, o que a gente faz lá? Vai lá e coloca água, a gente implanta a irrigação. Então, é nesse sentido que, quanto maior o grau de modificação de um ambiente, mais demanda input, mais demanda aspectos externos, aumenta cada vez mais a área de suporte para ele existir. Só que a gente está no planeta Terra, e o planeta Terra não tem como você colocar ou tirar coisas, até hoje, né? Então, claro que existem grupos muito financeiramente mais avantajados que já estão pensando nessa possibilidade de deixar algo no exterior, né, externo ao planeta. Mas a gente está no planeta e a gente não tem como colocar algo de fora no planeta, né? A gente já está jogando, né, para o espaço sideral os lixos relacionados a esses equipamentos, né, que são lançados e eles estão lá orbitando nesse lixo esse lixo sideral, né? Mas não vai dar para a gente pegar e mandar foguetes para jogar resíduos sólidos, né? Então a gente tem que gerenciar, né, fazer essa gestão de tudo que nós estamos inserindo no planeta Terra. E qual que é a preocupação? A pegada ecológica, ela cada vez mais, na projeção, ela está aumentando, a ponto de que, olha, em 2020, a gente precisa de 1,5 planeta. Então, para manter os nossos padrões de consumo, tudo que nós fazemos hoje no planeta Terra, a gente precisa de 1,5 planeta. Ao longo do tempo, então em 2060, a gente vai precisar de praticamente 2 planetas Terras relacionados aos recursos. Tá? E essa capacidade de suporte é exatamente isso. A gente não é simplesmente diminuir pela metade a população, né? Mas sim aumentar a diversidade, que é uma possibilidade. Porque aumentando a diversidade, a gente vai ter uma sobreposição maior, o sistema ele vai conseguir recuperar de alguns
alguns processos de forma mais ampla, né, mais rápida. Tá? Então, assim, aqui só para mostrar a primeira versão, na primeira vez que publicaram, né, não é nem a primeira, a segunda foi em 2009, essa figura, né, dos limites planetários, e aquilo que eu falei, ele vem sendo atualizado. Então, cada um desses processos aqui que eu falei. O limite seguro é esse que tem um distúrbio, uma perturbação do sistema, o sistema sozinho consegue voltar ao estado de equilíbrio. Tá? Então, como que foi feito? Diversos estudos conseguindo chegar a essas faixas. Então, aqueles limites planetários que a gente não tem informações é porque não tem estudos suficientes para detectar o que é homogêneo, o que é heterogêneo e que faz parte desse sistema, para então definir esses limites. Porque às vezes uma grande variação faz parte, né, da heterogeneidade daquele processo, né, desse limite planetário. Mas a gente não tem ainda estudos relacionados ao tempo e os suficientes para saber se isso se refere a essa dinâmica do próprio sistema, do próprio processo, ou se ele é por conta de alguma alteração. Então, como os vários limites planetários eles foram alterados, também tem isso. Um limite ele está relacionado ao outro. Então, quando a gente fala, por exemplo, das mudanças de uso da Terra, a gente está falando também, está relacionado aos ciclos biogeoquímicos, porque quando a gente começa a ter a agricultura, que o pessoal chama de alta precisão, a gente tem um input, não é nem de alta precisão, mas uma monocultura. Hoje a agricultura, né, moderna, contemporânea, né, chamem como vocês quiserem, e no termo correto, que como eu não sou dessa área, posso estar usando o termo errado. Então, a agricultura que hoje se aplica, né, de monocultura, essas coisas, a gente vai ter um input de fertilizantes, nitrogênio, fósforo, potássio, que são os elementos dos ciclos biogeoquímicos que já estão na zona de alto risco. Então, isso faz com que, pode ser que a agricultura ela gerou a maior risco ou o contrário. E quando a gente tem mudança de uso e cobertura da terra, a gente vai ter um maior uso da água doce. E daí, quando a gente tem mudança de uso da terra relacionado, por exemplo, a desmatamento, a gente vai ter um aumento da emissão de gases de efeito estufa, refletindo nas mudanças climáticas. E essas mudanças climáticas vão refletir na acidificação do oxigênio, porque, por exemplo, esse excesso, essa alta concentração de dióxido de carbono na atmosfera, ela tem, na verdade, o ciclo biogeoquímico do carbono, então a concentração do carbono da atmosfera é tamponada pelos ecossistemas aquáticos, né? Então, o que acontece? Esse excesso de carbono na atmosfera, antes de tudo, ele está sendo tamponado no oxigênio, então, não no oxigênio, nos ambientes aquáticos. Então, há mais tempo ainda, a gente está sofrendo a acidificação do oceano, só que ainda o próprio oceano, pela sua dimensão, pelo seu volume, ele está conseguindo sozinho se recuperar. Né, estão afetando a diversidade, né, nos oceanos, processos internos do oceano, mas ainda ele sozinho consegue se voltar ao estado de equilíbrio. Em mudanças climáticas, a gente está numa zona de alto risco, né, de risco aumentado. E isso requer o quê? Medidas sociais, econômicas, políticas, institucionais, para tentar recuperar o estado de equilíbrio. Sozinho o sistema já não consegue, ele já está com um problema, ele está no estado de equilíbrio alterado, não é o mesmo do anterior, então a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Então, isso daqui, se vocês buscarem, né, limites planetários, o Centro de Resiliência de Estocolmo vai ter isso. Veja que por épocas, eles vão atualizando esses dados e gerando as figuras que vocês podem utilizar para a disciplina. Então, a parte de teoria dessa última aula é isso, né? Lembrando que eu acabei gravando porque eu tive um problema de conexão na aula passada, continuo tendo, já fiz requisição, né, da fornecedora do serviço para melhorar a conexão, essas coisas, que eu só vou conseguir resolver essa semana, então eu achei melhor, já que a minha última aula com vocês, fazer a gravação do vídeo. Eu vou estar online lá na sala, mas eu não vou explicar o conteúdo, eu vou estar disponível para tirar dúvidas. Então vocês vão assistir esse vídeo e depois fazer a atividade que eu deixei para vocês, tá bom? Bons estudos.
boa continuidade da disciplina com o professor Leandro, lembrando da questão do podcast. Ainda essa semana a gente já vai fazer o feedback para todos vocês. Obrigada e bons estudos.